Ontem eu terminei aqui lendo ou escrevendo, eu escrevi para não esquecer hoje, o que eu queria continuar a falar, que é: se eu fizer isto, Caio, eu não terei nada, eu não terei nada, nada acumulado para o dia de amanhã. Se eu fizer isto que Jesus está dizendo, eu não terei nada guardado, nada acumulado, nada poupado para o dia de amanhã. E ninguém quer isso, né? Ninguém quer, todo mundo quer ter alguma coisa guardada, todo mundo quer ter coisas sobrando, todo mundo quer ter mais do que um bem, todo mundo quer ter mais do que sustento, todo mundo quer ter dinheiro guardado. Se tornou quase que uma obrigação moral para a nossa geração. Um cara como eu, por exemplo, que não tem poupança, que não tem bens, que não tem propriedades, que não tem nada, é um indivíduo temerário, é um indivíduo perigoso, é um indivíduo a não ser imitado. E eu, de fato, estou vivendo assim. Na realidade, desde antes dos 18 anos, porque eu fiquei amigo dos hippies, bem jovenzinho na adolescência. E, de certa forma, o modo de viver dos hippies é, fora os aspectos de natureza de conduta moral e ética, do ponto de vista do cotidiano tranquilo, é extremamente parecido com o modo de viver de Jesus e dos seus discípulos. Como eles não levavam com ele mulheres, esposas, filhos, nada disso, eram homens peregrinando, eles caminhavam com aquela leveza, com aquela despreocupação com a qual os meus amigos hippies da minha adolescência caminhavam. Então, de certa forma, eu fui influenciado por Jesus através dos hippies. Aí eu me converti aos 18 anos. Casca grossa em muitos aspectos, rodado mais do que gente de 40, 50 anos em muitos outros aspectos. As pessoas me viram converter-me e eu recebi muitos conselhos de gente que me mandava não ser como meu pai. E o meu pai era o oposto. O papai era um homem que tinha tido bastante, tinha tido muito. Para os padrões lá do Amazonas, ele chegou a ser considerado o segundo homem que mais bens possuía no estado. Aí depois perdeu praticamente tudo do golpe militar, depois começou a ganhar tudo com uma rapidez enorme no Rio e em Niterói, depois se converteu e entregou tudo que tinha para os outros e disse: eu não quero mais não. Eu vou viver de um salário mínimo, estourando 2, eu não vou precisar mais disso. E eu fiquei com muita raiva, porque agora, a essa altura, eu estava cheio de amigos ricos e amigas, filhas de homens milionários, barcos, iates, carros, mansões. Eram assim os meus amigos. Continuava amigo dos hippies, mas eu passava lá, dava um beijo, como é que é, gente boa, tudo legal, manda ver e tal. E, para a casa da moçada que tinha muita grana. E meu pai tinha resolvido virar hippie. Aí pronto, para mim foi um horror, uma raiva enorme, eu não consegui entender, foi traumático para mim, foi pesado. Não só para mim, mas eu acho que, de certa forma, especialmente para minha irmã Sueli, que também já estava acostumada com uma vida muito mais tranquila e comedida no passado, agora, de repente, a gente vai viver do nada. Tinha nada para o dia de amanhã. Se a galinha pusesse ovo, haveria ovos. E se desse para comprar arroz, era ovo com arroz, e no dia seguinte
arroz com ovo, ou macarrão com arroz e no dia seguinte macarrão com ovo. E era assim. E no Amazonas não tinha nem presunto naquele tempo. Era difícil encontrar qualquer coisa. Então, era salsicha, variava com salsicha. Anos. E a gente ali, eu com muita raiva do meu pai, dele ter feito tudo aquilo, dele não ter guardado uma única poupança sequer, de a minha mãe perguntar qualquer coisa e ele dizia sempre: minha filha, vamos orar porque o Senhor tem que mandar, porque eu não tenho nada. Eu dizia: ai meu Deus, o cara não tem uma passagem de ônibus para me dar. Eu ia a pé, ligava para os meus amigos, ele me pegar no meio do caminho, porque eu também não queria que eles vissem na miséria de casa que eu estava morando. Todo mundo morava em mansão. Aí, os anos passam, eu me converto, né, com 18 anos. E aí entendi meu pai. Quando eu me converti, comecei a ler o Novo Testamento, especialmente os evangelhos, eu compreendi papai. Eu falei: não, é daqui, é assim que ele está vivendo. Ele diz que quer viver como Jesus, então ele adotou um estilo de vida insuportável, que muito pouca gente no planeta consegue escolher. O pessoal só vive assim quando não tem alternativa. Mas tendo alternativa, ninguém vive desse jeito, ninguém escolhe esse modo de vida do meu pai. Isso aqui não faz sentido. Foi por isso que eu ontem escrevi a sua pergunta. Eu vinha falando de como Jesus tinha advertido contra a avareza. Falei das heranças e de como elas costumam dividir famílias e provocar ódios. Está tudo no programa de ontem. Quem quiser achar, está fácil aí no YouTube. O programa com a data de ontem, mensagem de ontem. Jesus disse que é uma coisa muito difícil o homem entender que a vida dele não consiste na abundância de bens que ele possui. Que coisa mais complicada a gente deixar de ranquear, de categorizar, de medir as pessoas pelo acúmulo de bens que elas possuem. Então, Jesus contou aquela parábola do homem que já era rico, ficou mais rico ainda, aí disse: bom, eu não tenho onde guardar tudo o que eu produzo. Vou construir novos silos e galpões para que o meu estoque seja ilimitado. E ele fez isso. Aí, quando ficou pronto, tudo pronto, ele disse: agora sim eu estou preparado. Agora eu posso dizer à minha alma: olha só, agora que eu tenho estoque para anos e anos e anos, eu posso dizer à minha alma. Olha só o que o cara disse à alma dele. Eu queria dizer: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Olha a segurança desse homem. Aí ele diz para a alma dele: agora descansa. Nada mais vai te atrapalhar. Come, bebe, regala-te. E aí vem a palavra de Deus que fala com ele. É uma espécie de repetição da história de Nabucodonosor, que disse: olha aí, Nabucodonosor, você é maior do que todo mundo, maravilhoso. E então veio a voz de Deus chamando-o de louco. Lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 4, louco, louco, louco. E aqui Jesus transforma a história de Nabucodonosor numa parábola pequena, mas dizendo a mesma coisa. Louco, esta noite te pedirão a tua alma,
e o que tu tens preparado para quem será. Você não tem a menor ideia da confusão que vai acontecer. Não só você não tem para quem entregar sua alma, não tem, porque você não preparou o seu conforto na eternidade. Você só preparou o seu conforto para o tempo e espaço, para a história, para o aqui e agora. Na eternidade, você não preparou nada, você está em estado de mendicância. Na outra dimensão, você não preparou nada para depois. Você concentrou tudo aqui. Louco, você é totalmente louco, você não sabe que aqui passa rápido. E que é lá que você vai viver toda a sua existência. Ela tem uma natureza eterna e é lá que você vai viver e é lá que você tem que ter o seu conforto, o seu tesouro. Louco, você é louco. Essa é a coisa mais básica de se aprender. Não te ensinaram isso ou você não quis guardar. Hoje vão te pedir a tua alma e o que tu tens preparado, tudo isso. Para quem será? Para o Marcelinho, para o Antônio, para o Alfredinho, para o Diguinho, para todo esse pessoal, esses teus filhos, teus netos, teus genros, tuas noras, que vão brigar, se matar, se decepar, se canibalizar pelos teus bens, e você não vai ficar nem sabendo, isso tudo vai ser destruído, acabado, como acontece com todo mundo, e ninguém quer reconhecer. Todo mundo repete a mesma história que termina sempre do mesmo jeito. Aí foi quando eu disse, bom, eu tinha muito a falar, mas eu vou parar por aqui. Fiz umas aplicações do que eu estava dizendo e disse, a sua pergunta é essa. Caio, se eu fizer isto, eu não terei nada guardado, acumulado, protegido para o dia de amanhã. Como é que você me dá um conselho tão louco desse? Bom, primeiro, o conselho não é meu, é de Jesus. Essa é uma loucura de Deus em Cristo, dizendo que não é um bom negócio investir tudo que a gente tem no aqui e no agora, porque eu não consigo levar daqui e de agora nada comigo para a dimensão para onde eu estou indo em pouco tempo. Desde pouco tempo eu estou indo. Se você estiver vivo, você vai ouvir dizer algum dia, o Caio morreu. Significa o quê? Que o que eu não tenho vai ficar aqui e que aquilo que eu tenho de verdade vai seguir comigo. Aí você diz, e o que você tem de verdade, Caio, que não está aqui? O que eu tenho de verdade que não está aqui é essa fortuna extraordinária que eu carrego aqui. Aqui, meu amigo, se você pudesse ver o meu tesouro, o meu depósito, o que tem guardado aqui pela misericórdia de Deus, pelos perdões eternos que eu tenho recebido, se você pudesse ver a grandeza dos tesouros que me habitam e que vão seguir comigo e que ninguém vai ver. Eu posso ser cremado, isso não atinge o meu tesouro, porque ele não é suscetível a ser destruído por nenhum fogo. Eu posso ser sepultado e ele não vai ser corroído, porque ele não é objeto de fragilização diante de nenhuma forma de sepultamento, de oxidação, de qualquer coisa. Ele habita a dimensão eterna do meu ser, como diz a Escritura, que Deus colocou a eternidade no meu coração, e é aqui que tem tudo que não cabe no universo inteiro.
tudo que não cabe em todos os universos, cabe aqui. Aqui está cheião, meu irmão. Aqui você está olhando para um cara que dia a dia cresce para se tornar Bill Gates. Aqui você está olhando para um Mark Zuckerberg, não das riquezas deste mundo, mas dos tesouros imateriais e eternos. E eu, dia a dia, me torno mais rico. Mais rico, mais rico. É por isso que eu ando sem ansiedade, porque eu tenho trabalhado para o meu real e verdadeiro futuro. Eu não tenho trabalhado tanto para o meu futuro físico, para o meu futuro material, para o meu futuro palpável. Eu tenho bastante para comer, para beber, para prover para minha mulher, hoje em dia para os meus netos, para as faculdades, para as escolas, para o plano de saúde, bastante. Agora, eu não tenho para mais nada, não tem nada guardado. Se você disser, Caio, me arranja R$5.000 aí, eu não tenho. E minha mulher e os meus amigos íntimos todos sabem que é verdade, os meus filhos também. Agora, não nos faltou nada nesses 50 anos. Nada, nem um dia, e nem nos faltará. Eu fui moço e já agora sou velho, porém eu nunca vi o justo em estado de passando fome, e nunca vi também a sua descendência mendigando o pão, nunca vi, nem verei, porque há essa promessa agora. Eu conheço um bocado de gente que amealhou tudo que tinha, para o tempo presente, morreu, a sua descendência conseguiu destruir tudo em 10 anos, não tinha mais nada. E eles entraram num estado de ódio, beligerância, não se falam mais uns com os outros, se odeiam, e está todo mundo pobre, todo mundo devendo, todo mundo no perrengue. E eu que não guardei nada, estou aqui, graças a Deus. Não tenho nada, mas também não devo nada. Não tenho nada, mas vou comer amanhã, como já comi hoje, como comi ontem, comerei sempre, porque o Senhor é fiel e porque aqui está o meu tesouro. Meu tesouro está todo aqui dentro. Aí você diz, mas Caio, você continua não me respondendo. E eu, cara, se eu fizer isto, eu não terei nada acumulado para o dia de amanhã. Então Jesus dirigiu-se aos seus discípulos que estavam com essa pergunta também. Porque Jesus tinha acabado de dizer a eles, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Só entesoura para o lado de cá. Não investe nada na dimensão eterna. Nada na dimensão eterna. Assim é aquele que só pensa no dia de hoje, no si mesmo, no instante, no momento, e não tem nenhuma riqueza de natureza imponderável que o acompanhem para além do espaço-tempo. Então Jesus se dirigiu aos seus discípulos, supostamente a quem queria andar com ele. Isso é um papo agora para quem quer andar mesmo. Não é para quem acha bonitinho, ou para quem me acha fofo. Ah, o Caio é um fofo. Eu adoro as coisas que ele diz sobre Deus, são lindas. Não tem nada a ver com você que pensa isso de mim. Agora o papo é com discípulos, com gente que quer aceitar a disciplina de Jesus para a sua vida, que quer segui-lo. Você entendeu? Aí começa aqui, a gente começa a separar meninos de homens. Aqui acaba a brincadeirinha, e aqui começa a jornada de gente que tomou decisões
cujas raízes estão plantadas na eternidade. Aí ele diz aos seus discípulos: por isso, por causa disso, por causa desse conceito, por causa do que vocês ouviram o Caio pregar ontem, e por causa do que vocês guardaram como pergunta para hoje, por isso, por esta razão, por aquelas pré-compreensões estabelecidas, ditas e faladas nos dias de ontem, por causa daquilo é que eu vos advirto, para quem quiser desistir. Ou para quem disser, não, para mim não dá. E o que ele diz? Que razão é essa que produz essa advertência? Que advertência é essa? É esta: não andeis ansiosos pela vossa vida. Meu Deus, nada é mais recorrente no planeta Terra do que a ansiedade, os transtornos de ansiedade por causa da vida. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou ter para mim? O que eu vou guardar? O que eu vou amealhar? Como é que vai ser a minha vida depois dos 65, 70? Quem é que vai me ajudar? Alguém vai me ajudar? Eu vou morrer na pobreza? Os meus filhos vão ser bons ou serão indiferentes, como a maioria dos filhos que eu vejo? Aí a ansiedade vai tomando conta e a gente já vê os transtornos de ansiedade possuindo a mente de crianças praticamente. Aí não tem necessariamente, quando é o caso de crianças, a ver com o sustento imediato. É outro tipo de ansiedade. Se papai não vai deixar a mamãe, se a mamãe que fala tão mal do meu pai não vai se separar dele no ano que vem ou até o fim deste ano. E aí a criança vai ficando ansiosa. Meu Deus, eles vivem falando que não tem dinheiro. Será que eu vou ter que mudar de escola? Será que eu vou ter que me separar dos meus amigos e amigas, porque eles não vão poder bancar nada? E eles vivem me ameaçando, dizendo: olha, aproveita bem esse ano aí de pandemia, porque no ano que vem a gente não vai conseguir pagar para você mais nada não, viu? E aí planta-se uma ansiedade enorme no coração do menino. Não são aqueles pais hiperreligiosos que vem um garoto que começa a desenvolver a identidade dele com 13, com 14 anos e quem sabe aos 15, e dizendo: meu Deus, eu não sou heterossexual. Toda a minha atração emotiva e afetiva é por gente igual a mim, eu sou homoafetivo. Como é que eu vou dizer isso para o meu pai presbítero, para pastor, para minha mãe, líder de grupo, de célula, de igreja? Como é que eu vou dizer isso a eles? Tem alguns que chegam ao extremo do suicídio, mas outros não, passam a viver num estado de transtorno de ansiedade. E a ansiedade vai ganhando temas e tópicos de acordo com a crescência da idade, com a evolução da minha faixa etária, com os desafios que me vão sendo postos em cada novo estágio etário da minha vida. E depois a ansiedade vai ser pelo Enem, pelo vestibular, porque também tem uma cobrança enorme sobre você, de performance. Tem pai que diz: olha, eu estou pagando, já gastei uma fortuna, estou deixando de fazer um monte de coisas para mim para pagar a sua escola. E você não me perca nem um ano. Não me crie nenhum problema, porque senão você que vai se virar. Eu, na sua idade,
Me virava, papai não me dava nada, eu não tinha nada, por isso é que eu sou assim, um indivíduo despreparado, porque eu não pude. Então você já está tendo oportunidade. Se você perder esse ano que vem, está por tua conta. Aí começa o desespero, a ansiedade enorme. E Jesus não disse que isso tinha a ver com velhos ou adultos, isso atinge qualquer ser humano em qualquer época, em qualquer idade. A ansiedade não conhece idade, entendeu? Ansiedade não conhece idade. Por isso, ela se instala na vida do adolescente ou até da criança, tanto quanto na existência dos idosos, porque a ansiedade não conhece idade. Por isso Jesus diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. No texto de Mateus 6, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aqui é a mesma coisa, é pela vossa vida, porque fora da minha vida, o que eu tenho mais para viver a não ser a minha vida, né? Coisa alguma. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Por exemplo, quanto ao que haveis de comer, o pior não são aqueles que dizem: meu Deus, eu vou comer amanhã? Será que amanhã eu vou comer? Hoje é o meu último dia de dinheiro, amanhã eu vou comer? Nessa pandemia ou nessas circunstâncias? Esses estão ainda com uma ansiedade que cabe no nível da preocupação natural de qualquer ser humano. Agora, tem aqueles que dizem: ai, meu Deus, quando será que eu vou comer de novo? Aí você pensa num prato de... se você for comprar num restaurante, ele vai custar R$400, R$500. São pessoas que não estão pensando em matar a fome. São pessoas que estão querendo saber que qualidade de comida elas vão comer. São aqueles entes insuportáveis, porque um cara que, ao invés de ficar grato só porque vai conseguir comer amanhã, fica preocupado porque não sabe a qualidade da comida que ele vai comer amanhã. Esse aí já morreu e não está sabendo. Quanto ao que haveis de comer, ou quanto ao vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Eu hoje estou aqui de Santa Corja, que levanta e anda. Ou com relação a qualquer dessas coisas. Porque a vida, preste atenção nisso, olha aqui para mim, porque a vida é mais do que o que você come. A vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que as vestes. A gente vive de outras coisas. Eu conheço gente que não tem nenhum problema de comer, de vestir ou de beber. Gente que tem armários imensos, enormes. Tem gente que precisa de metade de uma casa para guardar tudo que tem. Tem gente que tem casa não para morar nela, tem gente que tem casa para guardar o que tem e não sabe nem o que é. E depois você pergunta: escuta, cadê a fulana? E um amigo teu diz: cara, ela está internada de tanto remédio que ela está tomando para ansiedade, angústias, transtornos diversos, medos. Ela está com pânico. Mas tudo que não falta a ela é o que vestir, tudo que não falta a ela é o que comer. Porque a vida do homem é mais do que as vestes, é mais do que o alimento. Por outro lado, você sabe de pessoas que não sabem o que comerão amanhã, nem o que vestirão, mas estão felizes hoje, aproveitam o dia de hoje, se tratam bem com o pão que tem hoje, com a água de hoje, com o café de hoje, com um suquinho simples de maracujá.
Hoje é o dia. E são pessoas que não têm cultura nenhuma, mas sabem que hoje é o único dia disponível que elas têm. Estão vivendo por inteiro o dia de hoje. É gente que existe como se fossem aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, porque sabem que, assim como as aves não passam fome, você não vê uma ave no meio do voo cair de fome. Eu já vi aves caírem num galho, porque estão velhas, e é uma raridade. A maioria procura um cantinho aconchegante para partir. Você já viu uma ave voando e caiu porque não aguentou a fome até a próxima árvore onde iria comer? Você não viu. Tem seres humanos assim que sabem que vão alcançar a próxima árvore, que confiam que haverá meios, que haverá surpresas, que haverá milagres, que haverá celeiros de Deus em algum lugar para mim. São pessoas que sabem que o Pai Celeste as sustenta. Isso é que faz toda a diferença. Essa é que é a diferença. Essa é que é a diferença, gente que sabe que o Pai Celeste as sustenta, e gente que não sabe, não crê e não conta com nenhum recurso da misericórdia surpreendente de Deus na sua vida. Esses são os infelizes, mesmo quando possuem tudo. Sem falar naqueles que ricos se suicidam, você não vê? Gente que não sabia aonde enfiar dinheiro, aonde atochar dinheiro é a palavra. Aonde meter dinheiro. Aonde suporitorizar dinheiro. De tanta grana que tinham e metem uma bala na cabeça, ou tomam uma overdose. Porque a vida é idiota, não faz sentido para eles. Por quê? Porque a vida do homem é mais do que o alimento. E o significado da existência humana é mais do que grifes e vestes. É mais do que o que você possui. E esses que entenderam isso são aqueles que sabem intuitivamente que a vida deles, para Deus, vale mais do que a vida de pássaros. Se Deus cuida de pássaros, por que Ele não cuidará de mim? Essa é a lógica natural dessas mentes inteligentes. Se Deus cuida de pássaros, por que Ele não cuida de mim? Se existe para pássaros continuarem, existirá também para eu sobreviver. Por isso eu confiarei, eu não andarei ansioso, eu farei a minha parte, eu farei o meu trabalho, e o farei sem nenhuma ansiedade. Meu patrão pode estar dopado de tanta ansiedade e angústia, milionário sem saber onde bota o dinheiro dele. Eu, todavia, trabalharei para ele sem nenhuma ansiedade. Roçarei o gramado dele em paz, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é muito mais do que as vestes. E aí vem outra pergunta extraordinária: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar meio metro à caminhada da sua vida? Você que está aí com seu dinheiro, seu recurso, seu bom emprego, você que se acha um cara e até garbosamente diz: eu dou muitas graças porque eu faço parte daqueles 5% da humanidade. 5% da humanidade, e falam isso com uma felicidade enorme.
porque os outros 95% estão sendo atochados no traseiro, passando desgraças horrorosas pela vida. Você está muito grato que você não é um deles, não é? Mas também não tem nenhuma solidariedade em relação a qualquer deles. E, ao mesmo tempo, vive essa ilusão de que, por causa disso, por causa do que você soma, por causa do que você empilha, você está mais seguro do que ele, bobinho. Cara, você não pode garantir 4 palmos, que é meio metro mais ou menos, 4 palmos ao curso da sua vida. 4 palmos. 1, 2, 3. Não dá nem 4 aqui. Deixa eu começar daqui, ó. 1, 2, 3 e uma chave. E o que Jesus está dizendo é: você não consegue se garantir, nem mesmo em meio metro. Você pode cair agora aqui, cara. Você não tem sob o seu controle meio metro de jornada. Você entendeu? Você não tem sob o seu controle meio metro de jornada. Você não tem. Não tem. Eu poderia virar para trás aqui agora e nem terminar de virar. Cair aqui. Aí todo mundo ia dizer que live desastrosa, iria sair no Jornal Nacional. Pastor Caio, o reverendo Caio, fazendo uma live, virou para o lado e caiu morto. Porque eu não banco nada, e sei que não banco. E olha, não tem nada melhor do que saber que a gente não se garante em nada, sabe por quê? Dá uma tranquilidade. Quando você aprende a continuar vivendo, sabendo que nada daquilo decorreu do fato de que você se garantia, mas decorreu do fato de que uma misericórdia invisível te trouxe até aqui, dá uma segurança. Dá uma tranquilidade sem palavras. O que vocês podem fazer? Acrescentar meio metro ao palmo da vida de vocês? Quem é que pode? O Bill Gates pode comprar o que a mais? Ele pode comprar ficar morto num respirador, mas não pode comprar ficar vivo num respirador. Na hora que a vida termina, eles podem manter você vivo artificialmente, com os seus órgãos oxigenados artificialmente, 1000 anos. Virando para lá, virando para cá, para não dar escares. Mas você não está lá. Você já foi. Não é mais vida o que você tem ali, é só corpo. E você pode estar vestido com uma roupa da Gucci, mas é só corpo. Não é vida. A vida não depende disso. E aí eu quero concluir com uma última pergunta de Jesus para nós hoje. Ele diz: se portanto, ou seja, se à luz de tudo o que foi ponderado, com base em tudo o que eu digo e ensino, se portanto, se por causa de todas essas evidências do Eclesiastes na vida real, se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, e olha que comida e bebida é coisa mínima, não é? Mas se vocês não podem dar conta nem de coisas mínimas, nem garantir coisas mínimas, vocês não podem garantir nem meio metro de vida a mais. Vocês não podem garantir que vão terminar o dia de hoje. Isso é uma coisa mínima, porque nós não estamos em guerra, você está em casa. Quanta gente amanheceu o dia bem e não vai terminar o dia neste planeta.
terminarão o dia em outra dimensão. A família vai se reunir angustiada para saber se sepulta ou se crema. Porque a gente não pode garantir nada. Absolutamente nada, projeto nenhum, coisa nenhuma, em dia nenhum. Você não aprendeu ainda isto, que não adianta viver ansioso por nada, porque você não consegue ser o mantenedor de nada que você projeta. Por mais que você tenha todos os recursos humanos, você não consegue. Você não tem esse meio. Então Jesus pergunta: se, à luz de tudo isso, compreendeis que nada podeis fazer quanto a coisas mínimas, como agregar meio metro ao curso da nossa vida, por que vocês andam ansiosos pelas outras coisas? Vocês não conseguem garantir resultados para as coisas pequenas. Olha essa verruga. Olha essa verruga. Está olhando para ela? Você não sabe. Ela apareceu aí. Na última semana, você não sabe se ela é benigna, se ela é maligna. Você não foi ver ainda por causa da pandemia. Ela pode não ser nada. Ou ela pode ser um câncer. Essa sua diarreia aí pode não ser nada. Mas pode ser um tumor intestinal. Você não sabe nada. Você não consegue ter poder sobre as coisas mínimas. Você acha que vai ter poder sobre as outras coisas, as maiores? E que está na tua mão. Eu vejo gente que não tem meios nenhum. Aí tem um câncer e entram em filas miseráveis, quase desmaiam nas filas, até que depois de meses a operação é marcada, a pessoa faz a cirurgia, fica se recuperando em casa e depois de uns meses me visita e me diz: olha, pastor, eu vim aqui pedindo a você que faça uma oração de ação de graças, porque eu fiquei completamente livre do meu câncer. Conheço outras que têm o mesmo câncer, viajam para o exterior, vão se tratar nos maiores centros do mundo e a gente ouve uma notícia ou liga para o filho ou para um parente: escuta, como é que está o fulano? Aí ouve aquela notícia: ah, pastor, está mal, eu não sei nem se vai dar para ele voltar para morrer no Brasil. Talvez ele só consiga voltar depois de morto, numa urna adequada, com tudo que tinha, com todos os grandes recursos, não conseguiu debelar aquilo que na vida do pobre aconteceu sem ele nem saber como. Na realidade, o que Jesus está dizendo é: a presunção de vocês não tem tamanho. Mais do que falando em ter e não ter, o que Jesus está dizendo e falando é de presunção mesmo. É de arrogância. Porque não tem nada de errado em ter alguma coisa. Nada. Nada de errado. Jesus mesmo se serviu dos que tinham para o dia de amanhã. Lucas 8 diz que ele foi servido por mulheres ricas que o acompanhavam desde a Galiléia. E ele mesmo nunca teve nenhum problema com aqueles que, tendo meios, o socorreram, como José de Arimateia, como Nicodemos, como Maria, como a outra Maria, como Madalena, como os que tinham meios. A gente não sabe se o próprio Mateus, que era o
publicano mais rico da Galileia não usou os próprios recursos dele para socorrer. Certamente usou, porque se diz que ele, que também era chamado de Levi, foi, pegou tudo que tinha e socorreu a todas as pessoas e seguiu com Jesus. Jesus nunca teve problema em ser socorrido por ninguém, em comer na casa de quem tinha para vários dias. Portanto, há de haver uma interpretação que não tenha vínculo exclusivamente com ter ou não ter, ou com guardar ou não guardar. O que Jesus de fato está falando aqui é da falta de fé, é da presunção, é da arrogância que pensa que a nossa garantia pode estar posta naquilo que a gente guarda e acumula, quando na realidade não está. Não transforme isso num engano para a sua vida, porque isso adoece. Aí o cara acaba tendo que gastar o dinheiro dele todinho tratando das doenças que nascem da ansiedade. Não tem nada que produza mais doença do que a ansiedade. Ansiedade produz câncer, ansiedade produz doença de pele, ansiedade produz doença psicológica de vários tipos. Ansiedade diminui a inteligência. Ansiedade destrói relacionamentos. Ansiedade é você sabe o que? É um horror. É um horror. E Jesus está dizendo, a gente só vence a ansiedade com fé. A gente vence e só vence a ansiedade com confiança, sabendo que o seu Pai Celeste cuida de ti e te sustenta. Agora, o problema é esse. Você me perguntou aqui no início, e se eu fizer isto que você está sugerindo, que eu sugeri ontem, que Jesus sugeriu, eu não terei mais nada para guardar e acumular para o dia de amanhã. Aí eu te respondi que o problema não é esse. O problema não é ter ou não ter, o problema é como você tem. E como você também não tem. O problema para quem tem é o mesmo, e para quem não tem é o mesmo, é a ansiedade. E a solução para quem tem é a mesma solução que socorre aquele que não tem, a saber, é a fé. A ansiedade é o que destrói todos. E a fé é o que pode salvar a qualquer um. Quando a gente aprende a confiar. Mas aí é uma outra história. É uma outra história. Quando a gente aprende a confiar. Eu vou até anotar aqui. Amanhã a Marina Silva vai estar sendo entrevistada por mim aqui depois do Papo de Graça. E eu vou anotar aqui sequência. Sequência. O segredo é aprender a confiar. Entendeu? O segredo é aprender a confiar. Do verso 27 ao verso 33. O segredo é aprender a confiar. Tá bom? Jesus, que o ensino de hoje do Evangelho, na simplicidade absurda dele, tenha produzido em nós aquilo que o Evangelho produz, que é saúde. Saúde, paz, equilíbrio, sensatez, bom senso, descanso. É o que o Evangelho produz, poder para viver. Como disse Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância.
essa a tua solução para a vida de cada um de nós. E eu peço que tu a realizes hoje aqui, no coração de cada um desses que querem aprender a repetir com Paulo essa mesma oração extraordinária, linda. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É maravilhoso. Quem é que pode dizer isso? Você ouviu isso de quem? De Sócrates, de Platão? De quem? No diálogo de Sócrates com Fédon? Foi aí que você ouviu? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso só dá para aprender se você é discípulo dessa escola de Jesus, sobre a qual eu venho falando esta semana, senão não aprende, não. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, já vivi de tudo nessa vida. Eu também já vivi de quase tudo nessa vida. Tanto de fartura, muita fartura, como de fome. Eu não passei muitos dias de fome, mas passei alguns dias de fome. Assim, de abundância eu tenho experiência, como também de escassez. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque eu aprendi que eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí a ansiedade descansa dentro de mim por uma outra razão. Pedro disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Pegue tudo que faz você ansioso, lance sobre ele, descanse nele, diga, não é mais meu problema. Eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer os meus esforços, porém, sem ansiedade. Aprender a trabalhar sem ansiedade, a ganhar sem ansiedade, a esperar sem ansiedade. Contente em tudo que eu tenho e em tudo que eu não tenho, porque eu aprendi a viver. Aprendi a viver. Aprendi a saber que eu posso tudo naquele que me fortalece e que tudo tem solução, que não existem portas fechadas, eu só preciso andar sem ansiedade. Porque com ansiedade eu não tenho fé, porque a fé não é fé com ansiedade. Mas sem ansiedade eu posso crer e descansar e assistir porta atrás de porta e se abrindo para o meu sustento, para a minha vida e para a minha paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém, Senhor.